depois de quase 5 anos, né, em Tiumbé, eu fui para uma cidade de Gabu visitar uma amiga, uma missionária, e lá elas foram para uma aldeia comprar um material que geralmente é lá o lugar de encontro, bancos, cama, é um material como se fosse de esteira, né, que eles chamam de quirintim, camas e tal. E aí eu fui com elas, que eu tava junto com elas, e aí eu fui. Quando chegou lá, elas estavam escolhendo o material, as coisas que elas iam comprar. Eu fiquei pertinho do carro lá, só observando, continuando do meu jeitinho, não tão de estar conversando, se expressando. E aí, na época eu não sabia quem era, mas o filho do chefe da aldeia, ele se aproximou de mim, começou a conversar comigo. Aí eu falei que eu era professora, que eu morava em Tiumbé e tal. Aí ele falou assim: olha, nessa aldeia temos muitas crianças, jovens, adolescentes que não tem escola, traz a escola pra gente. Só que naquela época que ele falou comigo, eu não tinha muita noção de distância, de dificuldade de transporte. Eu não tinha e nem sabia que aldeia era aquela, quem era eles e tal. Na minha mente era como se fosse assim, acho que a mente, eu tava pensando, eu tava com uma mente infantil, uma mente de criança, que tudo é fácil, né? A vida é super fácil para criança. E aí eu achei assim, não é difícil, não é. Não é difícil. Lá onde eu trabalho tem muitos professores que têm parentes que moram em Gabu. Aí eu vou falar. E, tipo, eu não queria me comprometer. Eu digo, não. Pra mim já tava de bom tamanho morar em Tiumbé, trabalhar em Tiumbé. Então eu não. Fora de cogitação. Eu falei, eu não quero me comprometer, não quero que ele ligue pra mim, não quero nada disso. Não quero nenhuma uma aproximação. Aí eu falei, me dê seu número, me dê seu contato, que eu vou. Se eu vou dar pro diretor lá da escola, para ele poder mandar alguns professores para vir dar aula aqui e tal. Assim. Isso foi em 2014. E aí em 2014 estava prevista a minha férias, né, no Brasil e tal. Aí eu fui com aquilo na cabeça, né? E dei o número dele, o contato para o diretor da escola para ele mandar alguém. E aí aconteceu que nesse tempo eu fui para o Brasil, fui para passar um ano lá e aconteceu várias coisas, dificuldades de comprar passagem de retorno, meu irmão ficou doente, veio a falecer, então foi um momento assim que eu tinha que estar, e em vez de eu ficar um ano, eu fiquei um ano, 5 meses no Brasil, e aí nesse tempo eu imaginei, não é possível que não chegou nenhum missionário ou alguém assim que tenha ido ajudar e tal. Então eu imaginei, já deve ter escola. Eu não tinha noção de nada mesmo de dificuldades e tal. E aí em 2016 eu retornei no começo do ano, mas aquele pedido, né, que foi feito ficou na minha mente. E aí eu peguei e tentei, eu tinha um número, né, gravado no meu telefone. E aí eu disse, eu vou ligar para saber se começaram a escola, se alguém foi para lá. E justamente a pessoa que eu liguei foi o filho do chefe da aldeia. E ele falou assim, não, ninguém veio aqui, traz escola pra gente e tal. E aí eles falaram isso, tá bom. Aí eu fui conhecer a aldeia e tudo. E no caminho era uma distância, que eu saí de Intiumbé direto para essa aldeia. Então, da onde eu estava, de Gabu para a aldeia de Pansô, é em média 1 hora, 1 hora e 15, 1 hora e 20, dependendo de como esteja a condição da estrada, que no tempo de chuva a estrada fica bem pior, muitos buracos, muitas poças de lama. Então, eu não tinha essa noção dessas dificuldades de estrada e fui no caminho pensando, ai meu Deus, para que eu inventei isso, Senhor? Então aí eu peguei e fiquei pensando,
eu vou, não vou querer trabalhar nesse lugar não. Mas eu fui. Quando chegou lá que eu vi a carência, a necessidade, eu até fiquei, ai meu Deus, que vergonha. Eu tava tão murmurando por causa da dificuldade, da distância, esse povo tá tão carente, precisando de que alguém venha esclarecer a mente deles com a verdade do Evangelho, com ensinamento sobre português, matemática, ciências sociais, ciências naturais, né? E várias outras coisas. E eu vi que a necessidade era muito grande. Aí o que ocorreu? Eu consegui quatro professores, conseguimos, iniciamos as aulas com 82, 84 crianças, quatro professores, mas eu ainda tinha um compromisso em Tiumbé, então eu não poderia estar presente. Então eu só ia lá nas minhas folgas. Dia de segunda-feira era folga, a gente não dava aula no seminário. Dia de segunda-feira, eu não dava aula também na escola, dia de segunda-feira nesse tempo. Então era o tempo que eu ia aos eventos nos feriados, quando tinha os eventos da escola eu ia. E aí quando a gente fez a reunião, os pais se comprometeram em dar uma ajuda para que a gente pudesse ter uma ajuda de custo para dar para os professores. E aí eles não, no começo eles começaram a dar ajuda, mas depois eles não cumpriram com a palavra deles e aí eu fiquei endividada, porque era quatro professores que eu tinha que pagar salário para eles e eu não tinha o suficiente para mim, que dirás para eles, né? E aí foi muita dificuldade para poder conseguir resolver essa situação. Por que isso ocorreu? Porque eu aceitei o desafio de implantar uma escola cristã em uma aldeia fechada para o evangelho. Então, nessa aldeia, nenhuma das crianças eram evangélicas. E elas não teriam a oportunidade de conhecer a palavra de Deus, de conhecer o evangelho de Cristo, se alguém não fosse aceitar esse desafio de ir para lá. Então, por esse motivo, eu abracei a causa. Então, quando foi em abril, foi abril não, em abril de 2017, eu mudei de Intumbé para Gabu, mas eu ainda ia dar aula no seminário até junho para fechar o ano letivo e as disciplinas que eu tinha assumido o compromisso eu fui até o fim. E aí, quando no novo ano letivo, que foi em outubro de 2017, eu passei a ir morar na aldeia. Por quê? O que é que ocorreu? Eu não tinha, eu não tive aquele apoio necessário financeiro. Por quê? Porque o povo, por ele ser de uma religião que não professa Jesus, que Jesus não é Deus, não é Senhor, os próprios nacionais mesmo diziam, esse povo ele não aceitam a Cristo, esse povo é muito difícil. Se você fizer uma construção, se você fizer uma escola, depois que estiver pronto, eles vão te expulsar de lá e vão tomar a construção e tal. Então, essa questão de eu fazer e eles usurparem, eles tomarem aquilo, por causa disso, então as pessoas não queriam investir em algo, porque tipo, almas não é um investimento na bolsa de valores que você vai, eu coloco 1.000, mas eu quero ganhar 10.000, eu não penso que eu estou ganhando para minha conta bancária, mas eu estou ganhando para as mansões celestiais. Então as pessoas elas não têm essa visão, tipo, se eu construir a escola e eles chegarem e disserem, eu vou ficar, não quero você mais aqui, eu vou te expulsar, eu saio.
eu posso até perder o prédio físico, eu posso perder os blocos, eu posso perder o cimento, né? Eu posso perder o ferro, eu posso perder o espaço. Mas as vidas que eu impactei, que eu vou estar impactando, não se compara. Então a gente não pode se deixar levar por escassez. Ele vai roubar, ele vai pegar algo meu. Não. Se ele ousar tomar algo de mim, eu não sou sozinha. Eu tenho alguém que está na minha frente. Eu tenho um Deus que me chamou, um Deus que me enviou, um Deus que cuida de mim. Deus vai tomar a frente. Alguma medida vai ser tomada, entende? Então, por isso, então, devido a toda esse momento de, como eu posso dizer, de ouvir várias coisas ao contrário, porque tipo, meu coração sabia, eu tenho que estar no meio desse povo, Deus tem um plano na vida desse povo. Então eu não posso deixar de estar no meio desse povo, entende?